Pai contra Mãe, conto de Machado de Assis. Este é o terceiro vídeo de leitura. Nós terminamos o vídeo anterior fazendo uma grande digressão, porque ler literatura é ler com calma e sem pressa. E com um pequeno parágrafo, nós avançamos um pequeno parágrafo dizendo sobre os anúncios. Machado de Assis fala que naquele tempo da escravidão, nós tínhamos os anúncios sobre escravos fugidos, né? Só uma coisa que me lembrou, nós também falamos sobre a princesa Isabel, né? Como que a princesa Isabel acabava acoitando diversos escravos fugidos, né? Justamente porque tanto a princesa Isabel, certamente Dom Pedro II, achavam a escravidão uma instituição cruel, né? Dom Pedro II não tinha escravos, né? A corte, né, não tinha escravos. Bom, e aí algumas pessoas falam assim, nossa, mas né, ele era o imperador, né? Então por que ele simplesmente não aboliu a escravidão logo quando ele entrou? Meu filho, não é tão simples assim, né? Lembre-se, a gente tem essa ideia, algumas pessoas, né, tem essa ideia do imperador como aquele cara todo poderoso, né? Ele é o Júlio César, ou pior ainda, ele é o Calígula, né? Você vai lá, entra na casa dos seus senadores, dorme com as mulheres deles, faz um bordel lá com as mulheres deles, mata quem você quiser, pega o dinheiro de quem você quiser. Afinal de contas, você é o imperador, né? Não, nada a ver com isso o nosso império, né? Lembre-se que o imperador, ele era o poder moderador, né? Então nós tínhamos os partidos, nós temos todo o sistema, toda a democracia estava toda aqui, né? Há quem diga, principalmente os mais entendidos, que nós pioramos muito com o golpe da República, até no quesito de democracia, né? Só para te dar um exemplo disso, Princesa Isabel, quando assinou a Lei Áurea, ela já tinha todo um plano, né, de o que fazer com esses escravos. Ou seja, não é só você dar liberdade aos escravos, é você dar liberdade aos escravos, mas como que nós vamos dar conta de inserir esses escravos na sociedade, né? Com o que eles vão trabalhar, afinal de contas, né? Como que eles vão ganhar o pão? A República, quando chega... eu falei que não era tão simples, né? A pressão contra Dom Pedro e a princesa Isabel para não abolir a escravidão era muito grande. Tanto é que esse foi um dos fatores que fez com que Dom Pedro II caísse, né? Porque simplesmente os grandes coronéis não ficaram nada satisfeitos com a abolição, né? Afinal de contas, estão tomando a minha propriedade. Voltando ao que eu estava comentando, a princesa Isabel tinha todo esse plano. O que a República faz? A República, primeiro, arruma um jeito, a gente não sabe qual que é essa coisa mais ridícula que todo mundo acaba falando hoje em dia, que é como se o período do Império é o período da escravidão, é o período... Com certeza é, historicamente, mas é o período... o poder do imperador era aquilo que defendia a escravidão e a república é aquilo que trouxe a liberdade. Quando, é óbvio, todo mundo sabe, a escravidão foi abolida na época do império, né? E, como eu falei, foi esse fato que enfraqueceu o imperador aos olhos dos grandes coronéis esses que hoje em dia, né, até desde aquela época até hoje, são os grandes coronéis da política, né? Os grandes poderosos que fazem o que querem, esses coronéis com todo o poder deles junto, né, com os golpistas ali, acabaram derrubando o império. Bom, isso falado, né, só mais tem um monte de coisas interessantes. Se você tiver interessado, existe puxa vida, Razune, se eu não me engano, um canal muito, muito interessante sobre um cara que realmente entende sobre o nosso império, né? Razune, se eu não me engano, o sobrenome dele. Se você não encontrar, coloque nos comentários aí que eu acho para você. E aí uma das coisas que ele fala, por exemplo, é sobre a guarda negra, né? Que é uma guarda
Foi uma guarda lá nos tempos das maltas de capoeira, uma guarda que jurou fidelidade à princesa Isabel para proteger a princesa Isabel, que era composta de negros, ex-escravos. Né? Então, só por aí você tem uma noção de que as coisas não são como lá na escola o nosso professor revolucionário tende a nos explicar. Né? Então, continuemos. Nós estávamos falando sobre aqueles anúncios. O Gilberto Freire tem um livro, né, chamado O Escravo nos Anúncios de Jornais Brasileiros do século XIX, que basicamente é isso. Ele pegou esses anúncios que o Machado de Assis está mencionando aqui, e aí ele coloca muitos dos anúncios e faz uma análise, né? Eu só quero ler alguns deles com você. Então, vamos lá. Página 46. Por que não tá indo? Aqui, página 46. Então vamos lá. Tem a figurinha que o Machado de Assis falou. Eu não vou mostrar na câmera, porque se eu tiro meu celular, eu vou mostrar minha sala, que é uma bagunça, e assim parece que minha sala é só livros, e parece uma coisa bem bonita. Mas tem lá um escravo com, nesse caso não com a trouxinha na ponta da vara, mas com uma trouxa na cabeça e uma vara. E aí está lá. 50 mil réis de gratificação. Naquele tempo, 50 mil réis, lembre-se que a gente já conversou, é quase salário de 2 meses de um trabalhador braçal, ok? Por perspectiva, lembre-se de 800 mil réis a 1 conto de réis, 1 conto de réis é 1 milhão de réis, né? De 800 mil réis com 1 conto de réis, você comprava um escravo, né? Então, 50 mil réis de gratificação. Fugiu de Francisco Antônio Ribeiro, de sua chácara do Rio Comprido, na Vila da Serra, com H, uma sua escrava de nome Benedita, altura baixa, cor de formiga, com 2 dentes tirados na frente, com nica cicatriz debaixo do queixo, muito civilizada e com um dedo da mão direita aleijado por ter sofrido de um panariço. Desconfia-se andar pelos sertões da mesma vila ou por esta cidade procurando essas pessoas que costumam dar asilo a escravos fogidos para os comprar por força e a troca do barato. Quem dela, com 2 L's, quem dela der notícia, pegá-la, com 2 L's, metê-la na cadeia ou entregá-la nesta cidade ao senhor Antônio Francisco Ribeiro ou na Vila da Serra a seu senhor, será gratificado com a quantia acima e protesta-se com todo o rigor das leis contra quem a tiver acoitado, porque aí você pode levar a pessoa que protegeu o teu escravo fugido para a corte, né, para a justiça. Mais um. Protesta-se com todo o rigor das leis contra quem tiver dado e der coito à escrava de baixo assignado, fugida de seu poder na freguesia do Queimado desde 7 de fevereiro do corrente ano, com 2 N's. E gratifica-se conforme o trabalho da captura. Há quem aprender e levar ao dito seu senhor ali ou metê-la nas cadeias da capital. Essa escrava chama-se Rosa, é parda, é H-E naquele tempo, H-E. Então seria como se fosse parda, é parda, magra, baixa, anda sempre de vestido porque foi criada no mimo. Tem cabelo de pico, um tanto estirado, hoje é força de pentes, cose de grosso, ou seja, ela sabe costurar, né? E é boa rendeira. Levou uma filha de sua cor que terá pouco mais de 1 ano de idade. E quem assina é o Padre Duarte. Né? Próximo vídeo a gente tem que continuar lendo esses anúncios. Eu sei que é uma digressão, mas é algo muito interessante.